Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para poder iniciar o nosso segundo podcast, o Endocast, Endocrinologia de Verdade. Eu sou Diego Crespo, sou médico endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e junto com minha amiga Lutiesca Garrone, também endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, viemos para esclarecer as dúvidas de vocês e a gente falar um pouquinho sobre endocrinologia de verdade. Eu queria agradecer a audiência dos nossos seguidores, que curtem, que vibram, que compartilham, os nossos vídeos. E queria aproveitar esse gancho para poder convidar vocês para poder seguirem a gente no nosso canal do YouTube, do Endocast, Endocrinologia de Verdade, e falar para vocês assistirem o primeiro podcast que a gente fez, e lá a gente conta um pouquinho a história da gente, Lutiesca? Eu queria que vocês soubessem que esse projeto foi feito com muito carinho, a gente já está trabalhando nisso há um tempo, e o objetivo é a gente levar para vocês conteúdo responsável, um conteúdo de qualidade, para que vocês possam pensar direitinho quando vocês forem procurar o médico de vocês. E hoje eu queria aproveitar para poder apresentar dois grandes profissionais que a gente convidou para poder dividir com a gente o podcast, que é a doutora Ana Lívia Boarão, que é médica cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e médica do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício. E o meu amigo professor Luiz Vinícius Maggiolo, que é bacharel em Educação Física, especialista em treinamento físico e funcional e empresário, sócio da Essencial Fit aqui em Macaé. É um cara que eu tenho já uma amizade há mais de 10 anos. Sejam muito bem-vindos vocês aí. O nosso tema de hoje é um tema bastante grande, complexo, polêmico, que é um tema, a obesidade, A gente vai falar hoje sobre obesidade. Vou deixar a Lutiesca falar um pouquinho agora, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa doença aí. Vamos lá, Lutiesca. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos os nossos convidados. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito polêmico, complexo, que talvez a gente não consiga falar tudo aqui, assim, nesse tempo que a gente tem, mas a gente vai tentar trazer os principais pontos e tentar mostrar para vocês a importância que é falar de obesidade. O porquê que a gente escolheu esse tema? Hoje em dia a gente sabe que a cada 4 brasileiros tem a doença obesidade. Então, se a gente for pensar, é quase 30% da população. Sendo que, em 2044, a previsão é que 50% atingirá a obesidade. Então, nós estamos falando de metade da população. Alarmante, né? É muito alarmante. E hoje a gente sabe que 60% está acima do peso. Então, vocês imaginam, a gente está falando de 60% da população lutando, com um problema que é o peso. E uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, já de cara, é com tudo isso, que a gente sabe, com as informações, estudos, dietas, cada vez mais medicamentos, mas mesmo assim a prevalência só aumenta. Então, a gente está falando de um tema complexo, mas muito importante, que precisa ser cada vez mais falado, E aí, para começar, uma coisa importante é que, assim, a obesidade, ela só foi ser considerada doença em 2013. É muito recente. Bastante. Até tempo atrás, ela era considerada o fator de risco para outras doenças, E aí, Diego, como que a gente pode falar um pouquinho para explicar para quem a gente está assistindo o que causa obesidade, como que a gente pode fazer o diagnóstico de obesidade, essa doença complexa, multifatorial, de uma maneira que as pessoas possam entender o que está acontecendo? Eu acho que é importante a gente falar aí, você já falou um pouquinho atrás aí, mas, gente, é 1 bilhão da população mundial que apresenta a doença, uma quantidade muito grande, uma prevalência enorme, da doença. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aqui no Brasil, se eu não me engano, 1 a cada 4, não é isso? 1 a cada 4. 1 a cada 4. Então, 1 a cada 4 pessoas, é uma prevalência enorme. Então, eu acho que tem uma relevância muito grande.
Antes da gente responder isso, eu queria falar um pouquinho do porquê que a gente tem que encarar a obesidade como uma doença crônica. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E acho que o primeiro ponto, você já mencionou aí, é o fato da obesidade ser uma doença. Né? Até pouco tempo atrás, a obesidade era uma entidade crônica, ela não era nem denominada doença. Então, você imagina quem era obeso, né? A quantidade de preconceito recebia em cima disso. Né? Então, o sofrimento que esses pacientes que portavam essa entidade tinham antes dela ser determinada como uma doença. Porque até pouco tempo atrás a obesidade era culpa do paciente, era vista dessa forma, você é obeso, a culpa é sua, não era uma doença. Né? As pessoas não enxergavam, né? A sociedade não enxergava a obesidade como uma doença, e sim como uma fraqueza do paciente que portava a doença. Então, acho que esse é o ponto principal. O outro é o fato dela ser uma doença crônica. Né? Então, assim, o fato dela ser uma doença crônica coloca a gente numa posição muito importante, porque a gente vai ter um acompanhamento contínuo e permanente com esse paciente. Né? Então, acho que isso é um fato muito importante para a gente, como profissional, entender, e para o paciente entender que ele vai ter uma coisa que é incurável. Né? É uma doença que não vai se modificar com relação à questão de cura. Ele não vai ter a melhora absoluta daquilo dali. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? E eu acho que o outro fato da gente encarar como uma doença crônica é a gente mostrar para o paciente, fazer ele entender que, se é uma doença incurável, o tratamento também não tem uma duração. Né? Depois Sim. Você vai falar de tratamento e a gente vai conversar sobre isso, mas o paciente ele precisa entender que o tratamento é contínuo. Né? Muita gente procura a gente no consultório querendo resultados imediatos. Né? Quantos pacientes nos procuram? Eu queria perder peso para o meu casamento, que é daqui a 3 meses. Né? E o paciente precisa entender que a obesidade é muito complexa, é muito mais do que isso. E é exatamente por conta disso que a gente tem visto tratamentos irregulares, inadequados, né, e profissionais que se aproveitam dessa situação para poder emagrecer o paciente e não fazer um tratamento de obesidade. Então, acho que o fato da gente ver a obesidade como uma doença crônica também é por conta disso. E para a gente poder terminar com relação a isso, é que a obesidade, sendo uma doença crônica, ela também traz outras doenças com ela. Isso depois a Ana vai falar, né, mas doenças cardiovasculares, né, doenças hepáticas, hipogonadismo, que a gente falou da última vez. A gente já vê hoje alguns tipos de câncer que são bem prevalentes. Então, o fato da obesidade ser uma doença crônica é muito importante para a gente poder entender, né, esse mecanismo. Eu acho que a gente entendendo que a obesidade é uma doença crônica, a gente consegue ter um manejo mais humano e mais eficaz da doença. Né? Então, acho que seria basicamente isso. Você me fez uma outra pergunta, eu acabei falando muito disso, mas você me perguntou com relação à questão de causa. Isso, então, eu acho que isso é um outro ponto importante, porque, assim, às vezes a pessoa encarar a obesidade como sendo somente um problema... falta de força de vontade, falta de... só comportamental. Então, a gente sabe que não é só comportamental. Ela tem... E isso influi no tratamento. Porque Sim. Não adianta também a gente fazer um único tratamento. Porque Sim. ela é multifatorial, né? Sim, se ela sim, então, sim. Isso acaba... Uma coisa que eu falo para o paciente no consultório é que ele não é o culpado por ter a doença. O paciente não tem culpa de ter a doença, né? Mas ele é responsável no cuidado da doença, como qualquer outra doença crônica, né? Como hipertensão, Sim. como diabetes. Então, eu acho que hoje a gente humaniza bastante, né, a questão do tratamento da obesidade, mas o que as entidades mostram é que a gente, na verdade, deveria tirar completamente a culpa do paciente. Realmente, o paciente ele tem um problema multifatorial, mas ele tem responsabilidade no cuidado da doença. Sim. Eu acho que isso é fundamental. O paciente não pode se eximir, né, do controle da doença. Então, acho que isso também é fundamental quando a gente fala, né, e se trata de doença crônica. Ele precisa ter comprometimento com a saúde dele, exatamente. Né? Então, não é, eu vou tomar uma medicação, então a medicação vai resolver o meu problema, entendeu? Muitos pensam assim, né, eu vou tomar um remédio, o remédio vai tratar a obesidade. Quando que eu paro o remédio, né? As perguntas são sempre essas. Eu vou começar hoje e paro quando, né? Então, até o paciente entender que isso é uma doença crônica, eu acho que esse é um desafio que a gente deve falar mais para frente, né? Sim. E você me falou com relação à causa, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Uma doença muito complexa e ela tem várias causas, ela não tem uma causa só. A obesidade é causada por isso.
né? Então, assim, o principal fator desenvolvedor da obesidade é o fator genético, né? O paciente ele tem um DNA para obesidade. A gente sempre fala que o paciente, para ser obeso, não adianta ele querer ser obeso, né? Ele tem que ter genética para isso. A gente tem fatores ambientais, então depende muito do ambiente que o paciente frequenta, do grupo de amigos, né, o tipo sociais de... e culturais, exatamente, né? Sociais, culturais, econômicos. Exatamente. Então, assim, se é um paciente que vive no ambiente obesigênico, ele vai desenvolver obesidade. Se é um paciente que, de repente, tem amigos que são obesos, de repente ele vai se tornar obeso, né? Se a esposa é obesa e não tem cuidados em relação à doença, de repente o marido que não tem a doença acaba desenvolvendo a doença também, né? E falando ainda da questão da causa, uma questão interessante que às vezes a pessoa fala assim, é causa genética. A pessoa, nossa, então se é genético eu não posso, tô fadado a isso, né? E hoje em dia, com a epigenética, que é a gente sabe quanto que o ambiente, o comportamento, ele é capaz de influenciar na genética. Sem sombra de dúvidas. Então, a gente não pode também, ela tem causas genéticas, tem causas... A pessoa fala assim, então se eu tenho um problema genético, não tem o que eu fazer. Não, o ambiente ele também influencia na genética. E por isso que eu falo às vezes para os pacientes, assim, eu queria ter um exame que te mostrasse, falta isso, ou falta o sinalizador mas não tem. Infelizmente, e eu acho que se tivesse, seria né? mais fácil mostrar para ele, você tem um problema, é uma doença. E falando assim, né, nessa doença que a gente quer mostrar de uma doença crônica, que tem complicações, que é multifatorial, um dos grandes problemas, eu acho que um dos motivos que a gente trouxe aqui para querer falar são as complicações, né? E a gente sabe que a obesidade, ela traz mais de 200 complicações. Muitas vezes eu falo para o paciente assim, eu posso te falar mais de 200 motivos para você perder peso, mas o que eu acho que vai mais fazer diferença é o que ele realmente... O objetivo dele, né? O que motiva ele. Mas hoje, o que a gente queria mostrar aqui, que uma das causas que mais leva a mortalidade dos pacientes com obesidade são as doenças cardiovasculares. Então, nada, né? Ninguém melhor do que a cardiologista para nos falar, né? Ana, como que a obesidade ela pode comprometer os vasos, os vasos, né? As artérias e o coração de uma forma geral? O que a gente... Então, de diversas formas também. Desde fatores hemodinâmicos, né? Uma superfície corpórea muito maior, um coração que precisa bombear muito mais para suprir todo aquele tecido adiposo, toda aquela gordura que pede muito do metabolismo. Então, fatores hemodinâmicos que sobrecarregam o coração. O próprio acúmulo de gordura em volta do órgão é uma gordura tóxica para o órgão, né? Então, é uma gordura que é inflamatória, é uma gordura que até existe o termo a miocardiopatia da obesidade, que vai deixando o coração enrijecido, reduzindo o relaxamento dele, alterando a longo prazo a função dele, evoluindo até por uma insuficiência cardíaca mesmo. Por sobrecarga, né? Por sobrecarga, por inflamação crônica dos miócitos, que são as células do músculo do coração. Entendi. Então, a gordura em volta do coração, ela tem a toxicidade direta dela, né? A produção de substâncias inflamatórias. Tem a questão hemodinâmica, um coração que precisa trabalhar mais. E além disso, tem as comorbidades, né, as outras doenças que estão muito associadas à obesidade, que são as doenças que mais matam no mundo. Sim. A hipertensão e o diabetes, né? Se a gente colocar lá no Google, principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, infarto, AVC. E a obesidade, né, o excesso de gordura, ele está muito associado a essas comorbidades. É muito difícil a gente pegar um paciente que esteja nessa condição, né, com essa doença crônica, que não tenha uma dessas complicações, a hipertensão, o diabetes ou a dislipidemia, o colesterol, os níveis de colesterol, de triglicerídeo elevados. E aí uma outra forma de agressão, que é a forma mais conhecida, né, são a produção de substâncias inflamatórias associadas ao excesso de gordura que entopem as artérias e levam, sim,
ao infarto, que é quando entope uma artéria maior do coração, e a insuficiência cardíaca, a doença microvascular, que são as pequenas artériazinhas do coração que vão embora, e aí sim também é uma outra forma da gente desenvolver a insuficiência cardíaca. A microcirculação cerebral, então às vezes é um paciente que não teve um AVC, né? Não fechou uma artéria calibrosa do cérebro, mas é um paciente que vai se queixar de que a memória dele está ruim, de que o raciocínio dele já não é mais o mesmo. A disposição física. E aí a gente pede então vamos investigar, será que é um Alzheimer? Vamos investigar. E aí a gente, né, geralmente o neurologista pede uma ressonância magnética de crânio. O que vem? Uma atrofia cerebral por gliose microangiopática, que é o quê? Os pequenos vasinhos do cérebro foram embora, porque o colesterol estava alto, porque a pressão estava alta, porque a glicose estava alta, porque é uma doença inflamatória. Eu acho até importante você falar isso, porque assim, eu atendo muitos pacientes também no consultório que eles são obesos, mas eles não se importam com a obesidade. Né? Eu acho que você também deve atender, né, paciente assim. E aí, quando a gente conversa sobre isso, o paciente fala assim, não, doutor, mas eu não vim aqui por causa da obesidade, né? Aí eu falo, não, mas olha só, a gente precisa ver esse lado também. Não, mas eu estou satisfeita com o meu peso, ou eu estou satisfeito com o meu peso, né? O paciente, a paciente. Então, é interessante você falar isso para os pacientes poderem entender, o pessoal que está assistindo a gente, que a obesidade, ela traz junto com ela, né, essa questão inflamatória. Então, o paciente ele não precisa ter alteração em exames para a gente poder dar diagnóstico de obesidade, né? A gente vai até falar depois do diagnóstico, mas eu acho que isso é muito importante o paciente entender que quando ele está obeso, ele já está doente, independente dele apresentar alteração em exames ou não, porque toda essa cascata inflamatória que você falou aí já está acontecendo. Diego, você acha que esse conformismo, que ao meu ver que o cliente chega no seu consultório, eu não estou preocupado com o meu corpo, é por medo de frequentar ambientes de academias ou se expor devido ao físico dele? Eu acho que você que vai ter que me responder isso. Com certeza. Eu acho que a gente sabe que quando a gente encaminha paciente obeso para fazer atividade física, desafio, a gente tem esse desafio. Né? Todos eles falam, mas eu não quero ir porque eu não tenho um corpo legal para ir para academia. E você tem que falar com ele, mas é exatamente por conta disso que a gente está indicando a atividade física, né? Então, eu acho... Pode falar, Letícia. Não, e assim, até eu e a Ana, a gente veio conversando sobre isso no caminho, assim... quando a gente pensa em atividade física, muitas vezes a pessoa pensa academia, né? Exato. Assim, academia, um exercício de musculação, um aparelho de musculação, como que eu vou sentar no aparelho de musculação? Eu vou caber, vou sentar, não vou sentar? As restrições aí, né? Que a gente já começa a ver, né? E isso que a gente queria falar até, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mais específico, mas assim, existem diferentes tipos de academia, tem diferentes tipos de estúdio, até mesmo, né? O trabalho de vocês lá é diferenciado com essa questão, não tem tanto aparelhos, mas você consegue trabalhar força e quando fala em atividade física, eu acho que vem na cabeça do paciente muito academia, musculação. E vestimenta também, o que vestir? Como é que eu vou ser visto dentro de um ambiente que eu saia da minha zona de conforto? A gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa, né? O preconceito com o obeso, ele é muito grande. A gente vive, para você ver, em 2013 a Associação Americana colocou a obesidade como doença, por isso que eu estou falando. Depois de tanto tempo, olha quanta coisa a gente ainda tem que... Falando dessa de preconceito, um dia eu atendi uma paciente que ela tinha um problema no joelho e com obesidade ela não podia fazer nenhum exercício, não podia caminhar, não podia fazer determinados exercícios de força, foi indicado para ela fazer hidroginástica. E toda consulta eu cobrava, e a hidroginástica, né? Até que um dia, a gente fica naquele, né, tentando estimular, motivar o paciente, a importância dela fazer. Um dia ela me falou, eu entendo a importância. O problema foi que eu não consegui ainda comprar um maiô. Só que aí depois, né, que a gente vai ver, olha, é uma coisa tão assim, um detalhe que é na hora do atendimento, a gente tá pensando, o que você vai fazer, o que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí ela vira pra mim, mas eu não consegui comprar a roupa pra eu poder ir. Então isso acaba que a gente tem que olhar também pra esse lado, né? Sabe que, assim, para complementar mais um pouquinho, que eu acho muito importante, a gente olhar pra pessoa obesa e não podemos, de certa forma, dizer que é desleixo da parte dela
ou no nível que ela chegou, seja por fator genético ou de uma outra situação, que a gente tem que ficar de olho nessa situação e passar com ela com todo o carinho. Acho que esse podcast hoje é muito importante, porque é atender esse público que tem uma equipe multidisciplinar, capacitada, para dar o direcionamento para ela. Isso. E entender que tudo tem um processo. Nada pode ser imediatista. Assim como chega no consultório de vocês, eu quero um resultado para ontem. Se você adquiriu essa doença ao longo de anos, não é da noite para o dia que você vai sair dela. Exatamente. Então, todo esse suporte que a gente está aqui hoje no podcast, na endocrinologia de verdade, é justamente tirar e deixar claro e transparente para eles que tem solução. Desde que a gente está se colocando no lugar deles, no sentido que a gente está preocupado com vocês. Que caminho tomar? Com endócrino, cardiologista, nutricionista e educador físico. Mas é porque muitas vezes esses pacientes eles já vêm teoricamente contaminado de outros profissionais, né? Exatamente. Que prometem né, milagres no desenvolvimento do tratamento do paciente. Então ele já chega para a gente achando que ele já chega frustrado, achando que ele vai ter o resultado que ele imaginava. Toda vez que eu atendo o paciente, eu pergunto qual é o objetivo dele com relação ao tratamento. E eu sempre exponho qual é o meu objetivo. Isso é muito importante para que não haja frustração durante o tratamento, porque para a gente que é endócrino, o Lutieska vai falar depois de tratamento, a perda de peso que a gente conversa com o paciente é muito diferente da perda de peso que ele imagina que ele vai ter. Né? Porque o paciente acha que ele vai ficar magro de novo. Isso não é real. Né? A gente, quando faz um tratamento no paciente, a gente não estima que ele volte a ter um peso normal. A gente pede para o paciente uma perda de 10%, 5%. Então, é uma perda de peso muito modesta. Isso que eu... Porque... Só vou concluir, porque os estudos mostram que essa perda de peso modesta é suficiente para a gente poder afastar as doenças crônicas que você falou, Ana. Né? Então, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, os próprios o desenvolvimento de câncer, né? Então, o próprio desenvolvimento de câncer. Então, uma perda modesta já adiantaria bastante. Então, você mostrar isso para o paciente já anima. Porque uma coisa é a gente voltar a ter o peso normal, outra coisa é a gente perder 10% do peso, né? Então, acho que o paciente precisa entender isso. Alinhar a expectativa, né? Exatamente. E voltando aqui na questão da atividade física, assim, então a gente falou, né, a obesidade como uma doença crônica que tem complicações e uma das grandes complicações e mais perigosas são as doenças cardiovasculares. Uma coisa que eu tenho dúvida, e às vezes o paciente também, Ana, para começar a fazer uma atividade física, um paciente obeso, ele precisa, tem que obrigatoriamente passar num cardiologista antes, não precisa passar num cardiologista, assim, ele tem que fazer exames antes ou não? O ideal, assim, independente, acho que para todo mundo, né, independente da obesidade, é a gente fazer uma avaliação pré-participação, que ela inclui uma consulta, né, com exame físico e, em alguns casos, exames complementares, desde o mais simples, um eletrocardiograma, né, um paciente que tem uma história clínica não tem uma genética para doença cardiovascular, não tem fatores de risco, assintomático, uma avaliação clínica, um eletrocardiograma seria suficiente. Até outros exames complementares que, dependendo, né, de quais doenças esse paciente tem, do histórico genético, da sintomatologia que ele tem, a gente, às vezes, precisa solicitar alguns exames complementares para liberar esse paciente para atividade física. Essa é a situação ideal, né? Uma avaliação pré-participação. E aí, você falou aproveitando o gancho do esporte, né? Porque eu falei, né, dos problemas que a obesidade causa no coração, nas doenças cardiovasculares, mas, na minha opinião, assim, ao meu ver, o melhor remédio para o coração em relação a essa doença é o esporte, sem dúvida, entendeu? O esporte ele vai trazer benefícios metabólicos para o coração e, claro, para todo o corpo, para o metabolismo do fígado, para a questão anti-inflamatória, de evitar a hipertensão, de evitar um diabetes, para o melhor metabolismo da insulina. O melhor remédio é o esporte, independente da perda de peso. Sim. O paciente obeso que começa a fazer atividade física, ele já desenvolve, o nosso corpo consegue produzir substâncias anti-inflamatórias, substâncias vasodilatadoras, ele melhora o metabolismo, a secreção, reduz a resistência insulínica,
independente da perda de peso. E é isso que acho que o Diego estava querendo dizer, né? Que assim, é alinhar a expectativa. Porque às vezes o paciente procura a gente assim, eu gostaria de perder peso. E aí ele imagina o perder peso, se eu tô pesando 130, pesar 80. Então ele imagina ele perdendo 50 quilos. E aí ele pensa na cabeça, meu Deus, mas quanto eu preciso perder 50 quilos em 3 meses? O que eu preciso fazer? Sabe, aquela coisa, né, e é isso que a gente quer desmistificar, que a ideia não é essa. E aí que começam os tratamentos, né, os tratamentos irregulares, os tratamentos loucos, né, porque desesperados, né. Assim, não existe, eu acho que a ideia é assim, porque se ele perde 50 quilos de uma hora para outra e não desenvolve novos hábitos, né, com atividade, alimentação, e de repente para tudo, ele vai voltar a ganhar. E aí ele fica nesse ciclo, emagrece, né, de reganho de peso. E aí alinhar que o que nós estamos falando aqui, quando fala em tratamento de obesidade, se a gente perder de 5, 10, 15% do peso, nós já vamos estar falando, assim, em grandes vitórias. Se a gente conseguir mudar a composição corporal, a gente já vai estar falando... Então, eu acho que outra coisa que é um problema, ao meu ver, é peso. Focar em peso, número, 150, 130, 120, é muito mais a composição corporal do que... Relação massa magra, massa gorda. Era isso até que eu ia falar um pouquinho antes, com relação ao diagnóstico, né? A gente hoje dá diagnóstico de obesidade utilizando o índice de massa corporal, né? A gente pega o peso, o IMC, né? Então a gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura da gente. E isso é muito bom para a gente poder fazer estudos populacionais. Então, quando a gente pega uma população de uma cidade, de um bairro, né, de um país, e a gente calcula o IMC, a gente consegue saber a prevalência da obesidade. Mas o índice de massa corporal, ele não é bom para poder avaliar um indivíduo individualmente, né? O indivíduo ali, a gente não consegue ter essa avaliação pelo IMC. Quantos pacientes eu já peguei no meu consultório que tem o IMC alto e o paciente é forte? E o contrário, já peguei paciente com IMC baixo e o paciente tem gordura visceral. Né? Então, isso é muito importante. Hoje, a gente classifica obesidade com índice de massa corporal acima de 30 quilos por metro quadrado. Mas até a semana passada, foi publicado na Nature, né, uma revista de grande nome internacional, uma nova classificação. Eles estão propondo uma nova classificação para obesidade, porque o IMC é muito falho. Né? Então, dessa forma, nessa nova classificação, a gente conseguiria, de repente, pegar aqueles pacientes que estão subestimados. Então, tem muito paciente com IMC baixo que é obeso e tem muito paciente com IMC alto que não é obeso. E, Diego, sem querer te cortar, daria para usar outro indicador como cintura quadril também em relação... Exatamente. Então, é exatamente isso preditor de resultados? Exatamente. É isso que essa sociedade, né, europeia está propondo, a gente avaliar a adiposidade do paciente através da relação da cintura quadril, né? Perfeito. E através de outros métodos de avaliação, né? A gente já usa a bioimpedância, a gente já usa a DXA, né? A gente já usa a plicometria. E hoje eles estão tentando incluir até situações psicológicas também. Então, eu acho que vai ter um panorama muito mais abrangente para a gente poder diagnosticar, né, essas questões e não só utilizar uma numeração. Não tem como, nada na medicina é exato, nada na medicina é exato. Então, não tem como a gente pegar um IMC e falar que aquilo dali é obesidade, o que não é obesidade. Mas como verdade absoluta, né? Exatamente, entendeu? Eu acho que olhar com esse carinho para o cliente ou paciente de que a saúde e qualidade de vida dele tem mais valor do que o fim estético a princípio. Sim. A estética é decorrente do processo que ele vai ter no teu consultório, lá no espaço, para que ele saia desse sedentarismo e comece a perder os pesos aos poucos, sem esse desespero de receita milagrosa, de uma dieta milagrosa, porque não é assim. Para queimar calorias, tem que ter um mínimo de atividades diárias, uma certa frequência, né? Daí por aí vai. Eu acho que você tocou no ponto que é o ponto mais sensível, né? O paciente que está acompanhando a gente, né? Que está seguindo a gente e que é obeso, ele precisa entender que a gente não trabalha com estética, a gente trabalha com saúde. Então, o objetivo sempre do tratamento é óbvio que se o paciente perde peso e ele se sente melhor esteticamente, a gente também fica feliz. Mas o fato do paciente perder um pouco de peso, perder um pouco de gordura visceral, diminuir um pouco a cintura,
é o que a gente falou no início, isso vai reduzir as chances dele ter uma doença muito mais importante, um infarto, um derrame, que é uma doença aguda, dentro da doença crônica, né? E muitas vezes incapacitante, né? E eu acho que essa questão né, de perder peso, quando eles procuram, a gente, pelo menos eu que atendo bastante paciente com obesidade, quando eu pergunto, mas por que você quer perder peso? Qual que é o seu, né, motivador? O que muitos me falam, assim, de cara, o mais comum, saúde. Mas aí eu falo, mas saúde é um tempo amplo, assim, né? Vamos muito tentar, aberto. Muito aberto, vamos tentar, o que realmente te motiva? A maioria não sabe. A maioria pensa, né? Muitos me falam, não sei, não pensei nisso. Não, então, eu acho que isso é um grande, isso que você falou, né? Assim, do paciente, será que é um peso que eu quero? Será que eu quero aquele corpo que eu vi na internet? Será que o que realmente eu quero? Né? Quer ver, Lutia? Acho que isso é muito importante, assim, a gente não pode olhar somente para fins estéticos. Na verdade, assim, a coisa mais difícil para o ser humano é olhar para si mesmo e fazer uma autoavaliação. Em que sentido? Como é que eu estou cuidando do meu corpo? O que me fez chegar até aqui? Então, assim, a gente tendo esse cuidado, se a gente faz essa autoanálise e do porquê eu não estou conseguindo fazer as coisas, sair do vitimismo, que a verdade às vezes dói, mas eu acho que é por esse caminho, a gente está predisposto a te ajudar. Mas assim, o que te leva a cuidar do teu corpo? Se você é uma pessoa motivada e feliz, tu vai cuidar do teu corpo. Você vai cuidar a fim de quê? Eu quero mais saúde e mais qualidade de vida. Quer ver? Fator limitação. Imagina uma pessoa obesa que tem um filho aí de 5 a 6 anos, que vira e mexe, tem uma baita energia, quer brincar, quer correr, e o pai ou a mãe nessa situação da obesidade não consegue acompanhar o ritmo do filho. Então, acho que a pessoa tem que ter um objetivo que, às vezes, faça doer mais profundamente para, nossa, é meu filho. Se você não consegue tomar conta do teu filho, outra pessoa vai tomar. E se é que você vai conseguir chegar na adolescência dele com um risco de infarto, porque a gente faz o seguinte, o esforço para uma pessoa sedentária, obesa, corre o risco de infarto, doutora? Corre, né? Sim. Imagina o esforço que o coração tem que fazer para bombear o sangue para as extremidades, até mesmo para fazer recircular esse sangue. Então a gente tem que partir a princípio dessa análise aí, né? Você tocou na questão da família, né? Às vezes a gente, né, fala até com o paciente que é difícil você ver um idoso, né, com seus 80 anos, obeso. É muito difícil. Essas pessoas muitas vezes não chegam lá. Justamente pelas complicações da doença, elas não vão chegar. Então, você tem um filho, a sua família, né, ela depende de você, né? A sua doença traz sofrimento para eles. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Independente, assim, pela gente e pelas pessoas que a gente ama também, né? Desculpa, esses motivadores, assim, às vezes são tão sutis, né? Um paciente um dia me falou que o que motivava ele aí no meu consultório é porque ele não conseguia mais amarrar o sapato. Olha só, uma coisa simples do dia a dia. Simples do dia a dia. Então, eu acho que, na minha opinião, são esses detalhes. A pessoa começar a observar o que realmente incomoda ela no dia a dia. Eu posso falar, a gente aqui hoje, a gente falou, a gente tem 200 complicações. A gente pode falar doença cardiovascular, as complicações ósseas, as limitações, doenças psiquiátricas, assim, são tantas, os cânceres, são tantas complicações, mas eu acho que individualmente, cada um tem o seu grande motivador. E a motivação do tratamento, que eu acho muito que os pacientes esperam, às vezes tá assim, ai, eu tô louco para ir pra academia hoje. Hoje eu vou. Mas a motivação, eu sempre falo, gente, motivação vem da ação. A gente não espera você, ela não vai cair, né? Mas muitos pacientes procuram a gente achando que a gente vai ter uma medicação que vai dar motivação para eles.
Sim. Né? Me passa alguma coisa aí para eu ir para academia, né? Me passa um termogênico. E eu falo, gente, a motivação ela vai vir quando você começar a ir, porque a dopamina que a gente libera, a serotonina que a gente libera, é muito diferente de qualquer medicamento que a gente poderia prescrever para o paciente. Talvez então, pensar no pós, né? Exatamente. Como que a gente sai da academia quando a gente vai, né? Não sei se você percebe isso, Vinícius, como o aluno chega entra e como ele sai. É nítido assim, um aluno, que eu vou te dar um exemplo. Fala pessoal que mora próximo ali ao estúdio da Essencial Fit. Experimenta vir andando, experimenta vir de bicicleta. A pessoa chega completamente de uma forma mais ativa do que sair de casa, pegar o carro e chegar ali. Então assim, eu falo com as pessoas assim o seguinte no nosso dia a dia: não espera se sentir motivado. Isso não vai acontecer. A motivação vai estar dentro da academia, vai estar dentro do esporte. Exatamente. Né? E não tem jeito, gente. Não tem pra onde correr. Entra de um jeito e sai do outro. Fala assim, às vezes eu não queria estar aqui realmente, mas quando eu estou aqui eu me sinto bem. Sim. Quando eu saio daqui, nossa, missão cumprida. Hoje foi mais um dia que eu cuidei de mim. Ninguém se arrepende de ter ido, né? Exatamente. Nunca. A gente nunca arrepende de ir. Mas sabe o que eu te falo assim, quando a gente pensa na atividade física, não pode ser um martírio. Que as pessoas pensam o seguinte: nossa, eu vou fazer uma atividade física, ai que saco. Então ela já começa a trabalhar a cabeça dela um impeditivo para a atividade física. Então ela tem que pensar de outra forma. Nossa, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar para eu estar bem para a minha família. Então quando a gente fala assim, olhar para o obeso com esse carinho, esse cuidado, é exatamente isso. O podcast tem a finalidade de abrir a cabeça deles, que aqui é o teu lugar. Aqui você sabe por onde vai começar e onde você vai chegar. Você não vai dar um tiro no vazio. O que eu falo para os pacientes no consultório, eu faço uma comparação que eu acho que eles costumam entender bastante. E eu acho que você vai concordar comigo. A atividade física, né, a mudança comportamental, tanto a atividade física quanto a dieta, tá para um paciente obeso, como uma quimioterapia ou uma radioterapia tá para um paciente oncológico. Então, se ele não faz, né, essa mudança comportamental, ele vai morrer, infelizmente. Né? O paciente ele precisa entender que isso é uma totalização do tratamento, não é só medicamento que vai fazer o efeito nele. Né? E às vezes mais do que motivado, porque, por exemplo, assim, quantas vezes a gente vai trabalhar, você não está tão motivado. Muito mais do que motivação, a gente precisa do comprometimento. Quantas vezes a gente deixa de ir trabalhar, né? Assim, às vezes a gente vê pessoas que são tão comprometidas com o trabalho. Mas não deixam de tomar banho, não deixam de escovar dente, porque isso é medida higiênica. Cultivar novos hábitos. E isso é medida higiênica. A atividade física tem que entrar para um paciente com obesidade como medida higiênica. Né? Falando em tratamento, eu queria te perguntar, a gente viu que a obesidade é uma doença crônica, né? É uma doença que precisa de acompanhamento permanente, contínuo. E para falar um pouquinho do tratamento, Lutiesca, como que deve ser esse tratamento? Tá, então, assim, a gente falou várias coisas aqui e eu acho que um ponto importante para a gente iniciar, né, começar a falar do tratamento é que ela é uma doença multifatorial. Então, se ela é uma doença que a gente tem múltiplas causas, não basta somente vou fazer atividade física, ou somente vou fazer uma dieta da moda, ou somente vou tirar todo o carboidrato, ou somente vou só usar o medicamento. Então, ela precisa ser uma doença, um tratamento precisa ser multidisciplinar. Então, se a gente conseguir, no mundo ideal, seria o endocrinologista, o médico do esporte, educador físico, nutricionista e psicólogo. Eu acho que a gente precisaria de todos esses, só que às vezes não é possível, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente não tem todo esse aparato. Por quê? Porque, como a gente estava falando, são múltiplas causas. Então, a gente querer tratar uma doença que ela tem múltiplas causas somente com um tratamento, a chance de dar certo é pequena, né? A gente vê que... E quando... além disso, da gente saber que ela é uma doença que tem múltiplas causas, é importante a gente saber que a obesidade, o tratamento, ele tem fases. Num primeiro momento, que eu acho que é o primeiro desafio, é dar o pontapé inicial para começar a perder peso. Então, é a fase inicial do tratamento. Então, ali, o paciente procura o médico, começa a fazer todos os pilares, atividade física, medicamento. Chega um determinado momento, o que acontece? Essa perda de peso, ela começa a desacelerar. E é natural, todo mundo entra nesse platô.
é um outro obstáculo, porque aí o paciente ali, ele acha que não tá dando certo o tratamento, desanima, para de tratar e volta pro reganho. E aí, o que eu sempre... Por que eu tô querendo trazer essa questão das fases? Porque você saber as fases vai te ajudar a entender, peraí, que fase que eu tô? O que eu posso fazer nessa fase que eu não tô fazendo? Então, a fase 1 é a fase de perda. Numa fase 2, pode acontecer um platô. E a gente vencendo esse platô, a gente vai pra fase... volta a perder peso, atinge um peso satisfatório. Eu não gosto da palavra peso ideal, porque eu acho que não existe um número ideal, né? Isso depende de cada paciente. E a gente entra na fase de manutenção, que é uma fase ativa. Então, saber dessas fases ajuda a gente a definir, né, qual que vai ser o melhor tratamento. E sem contar os desafios de cada fase. Fase inicial, dá o pontapé inicial. Fase do platô, o que está acontecendo? Tô fazendo de errado, o remédio não tá dando certo, eu tô indo na academia. Tô me boicotando. Mas porque o paciente começa a perceber que ele estabilizou, que ele não tá perdendo mais peso, o pessoal que tá em volta dele para de elogiar, nossa, eu acho que seu peso, né, você perdeu muito peso no início. Por isso que a gente falou que o peso nem sempre deve ser a referência para não causar esse desestímulo dele. Exatamente. Balança não é referência. Aí, não te cortando, mas eu queria até perguntar para Ana se os pacientes também perguntam isso para você quando trata hipertensão, né, porque também é uma doença crônica. Então, pra gente é assim, quando a gente começa o tratamento, eles falam assim, mas eu paro quando? E para hipertensão, eles fazem isso também porque... Então, né? Isso eu tento falar, né, em relação à obesidade. É pra gente tentar entender que é uma doença crônica como um hipertenso. Um hipertenso, ele usa uma medicação, né, das medicações que a gente tem no mercado, as que têm maior tempo de ação duram 24 horas. Então, se eu sou hipertensa, eu tomei um remédio hoje que dura 24 horas, se eu não tomar esse remédio amanhã, naturalmente o que vai acontecer? A minha pressão vai subir. Sim. É uma doença crônica que não tem cura, tem controle, né? Medicamentoso, né? Enfim, outros tratamentos, mas o principal é medicamentoso. E a obesidade como doença crônica, a mesma coisa. Então, eu estou num tratamento de obesidade, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo acompanhamento nutricional, eu estou na medicação, e eu parei tudo, né? Como eu vi os pacientes falam, eu usei o Ozempic, eu usei o Saxenda, mas me fez muito mal porque me deu rebote. Quando eu parei, eu ganhei tudo de novo. Aí a gente pergunta, parou por quê? E eu falei, parou? Não, peraí, eu falo assim, você não parou uma medicação, você abandonou um tratamento. Exatamente. Geralmente o paciente já está mais descuidado da dieta, ele já não está tão assíduo assim na atividade física e ele para o medicamento justamente na pior hora. E é um hipertenso que para de tomar medicação, a pressão sobe. Sim. Uma pessoa que tem obesidade, que abandona o tratamento, naturalmente vai ter o reganho. É uma muitos deles falam em efeito sanfona, e não é efeito sanfona, é o efeito obesidade. Obesidade, como a gente está falando aqui o tempo todo, é uma doença crônica que não tem cura. Então, é entender que realmente, assim como o hipertenso entende muito bem, o diabético entende muito bem, que ele tem uma doença para o resto da vida, que tem controle, é importante a pessoa que tem obesidade ter esse tipo de entendimento, que é uma doença para o resto da vida, que também tem controle, né? Mas precisa ser tratada. Eu acho que isso até acalma um pouco, porque o fato de não ter cura, né? Tudo bem, a gente fica bastante chateado, né, com as doenças que são incuráveis, mas tem controle. Né? Tem controle, o paciente consegue obter saúde fazendo o tratamento, ele só precisa seguir o tratamento. Eu ia te perguntar quais são, Lutias, os medicamentos hoje disponíveis no Brasil. Só para eu falar da fase do platô, que eu acho que é um problema, que é ali que muita gente desiste. Sim. Porque ponto crucial, né? Porque é ali, gente. Muita gente não volta na consulta porque acha que não tá tendo resultado. E uma outra coisa que eu queria falar antes de falar dos medicamentos é a questão assim, o que muitos pacientes vinculam. Eu sempre falo para os pacientes em consulta que a gente tem os pilares do tratamento da obesidade, que é a alimentação, atividade física, quando indicado o medicamento e a parte comportamental. Só que o que acontece? Muitos pacientes pensam assim, eu não vou usar medicamento não tô fazendo atividade física. Eu não vou fazer atividade física não.
esse mês minha cozinha está em reforma, eu não estou conseguindo me alimentar corretamente. Então, aí eu acho que eu vou deixar para ir para academia semana que vem, mês que vem. E aí, é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Gente, os pilares, a gente tem que usar eles a nosso favor. O ideal é que a gente tenha todos eles presentes. Mas, se porventura o pensamento tem que ser ao contrário. Esse mês, minha cozinha está em reforma, eu estou tendo que pedir iFood todos os dias. Ok, então a alimentação a gente não conseguiu ser 100%. Mas e os outros pilares? Cadê? Eles têm que estar presentes. Então, a pergunta que tem que estar na cabeça é: quais dos pilares estão sustentando o meu tratamento hoje? E um deles é o medicamento. O medicamento ele é muito importante, só que nenhum estudo de medicamento foi sem mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que ter esses pilares. Eu brinco às vezes com os pacientes, eu coloco... A gente tem que jogar eles a nosso favor. O que eu tenho hoje? Esse aqui eu não estou conseguindo agora. Tá, mas então eu vou parar tudo? Não. Por isso, exatamente, a gente não pode parar tudo. Quer ver, Lutias, que às vezes a preocupação dos pacientes, assim, e clientes incomuns, você falou e deu um exemplo interessante. Mas eu estou numa reforma da minha casa, estou gastando muito dinheiro. Então, pensa o seguinte, a tua saúde não sai cara. Se for parar para analisar esse cenário, a gente mora numa cidade aqui em Macaé, que te propicia tu caminhar na orla. Sim. Ainda tem alguns equipamentos nas praças, tem a academia ao ar livre. Então, assim, que a OMS, ela recomenda, assim, dentro de uma semana, o mínimo de atividade entre 150 e 300 minutos. Então, se você for dividir todos os dias, entre 45 minutos a 60. Mas aí vai vir aquela assim, mas eu não tenho tempo. Então, calma aí, vamos arrumar um tempo, então. Você tem 10 minutos? Você tem 15 minutos do seu dia? Então, separa aqueles 10 minutos, 15 ou 20 minutos. Se você tiver um programa direcionado pelo professor de educação física para você fazer, vamos falar assim, que está em moda, vira e mexe, um Tabata, um circuito, um HIIT, você já consegue economizar talvez na academia, tá? Que se o problema é financeiro, você consegue economizar um pouco na economia, na academia, porque às vezes os medicamentos, eu não sei, em questão de valores, são tão acessíveis, mas não pode deixar de se cuidar, isso não é desculpa. Então, se mantendo o mínimo de atividade diária, já começa a te tirar do sedentarismo e faz com que a medicação faça o papel principal, o efeito que ela tanto almeja. E o paciente que não faz nada e começa a fazer alguma coisa já tem um benefício muito grande, né? Aquele paciente que é sedentário, né? Quando ele sai daquela inércia ali, ele já tem, né, um ganho muito grande com relação à questão metabólica. Essa questão do tempo, né? Eu falo muito, o dia tem 1.440 minutos, se eu não me engano. Pensa, gente, a gente só tá pedindo 10, 20, no máximo 40, né? E falando do tratamento ainda, que eu acho que, assim, é fundamental, são os pilares, eles são... Só lembrar que eles não são... eles têm que estar presentes, mas um não depende do outro. Isso que eu quero muito trazer, não deixar de fazer. Eu não vou deixar de usar o remédio porque eu não estou conseguindo fazer atividade física, ou eu não vou fazer atividade física porque eu não estou conseguindo seguir uma dieta. Pelo contrário, aí que eu vou me dedicar, né, mais ainda à atividade física. Tem solução. Claro que o ideal são todos. Mas falando dos medicamentos, aí que é um outro ponto que eu queria frisar aqui muito hoje, né, para quem está ouvindo, o tratamento tem que ser individualizado. Não é o mesmo medicamento, não é para todo mundo, não é porque o vizinho ou um parente usou que a gente vai usar. Me indica o que você está tomando, que eu quero tomar também, né? Exatamente. É papo de academia, isso. Né? Isso acontece muito. E lembrar que quando a gente vai atender um paciente com obesidade, a gente tem que saber o padrão de alimentação. Se é um paciente que ele é mais um comedor emocional, se ele é um paciente que sente maior quantidade, se é um paciente, dormindo bem. Se ele está dormindo bem, se ele gosta mais de doce, se é um paciente... Então, você saber o padrão de alimentação vai nos ajudar a determinar qual medicamento. Então, eu não escolho um medicamento só porque você está acima do peso. A gente escolhe um medicamento baseado em vários critérios, desde como que está seu sono, é ansioso ou não é ansioso, as doenças associadas, compulsão, o padrão alimentar, quanta coisa a gente leva para fazer escolha, né? Quais são os gatilhos que levam a ele não lidar bem com a alimentação, né? Sim. Para dar esse deslize. Sim. E a gente, assim, atualmente no Brasil, a gente não tem tantas
opções aprovadas, mas já tem melhorado muito, né, Diego? A gente tem vários medicamentos novos chegando. Levando em consideração de quando a gente se formou para cá, não tinha nada, né? Atualmente no Brasil a gente tem a sibutramina, Orlistat, liraglutida, semaglutida e o Contrave, né? Que é a associação da naltrexona e cambupropiona. Então, esses Pessoal, eu vou te interromper. Vocês ouviram o que ela falou? A gente não tem fitoterápico para tratamento de obesidade. Tá? Então, acho que nem fitoterápico e nem hormônios para tratamento de obesidade, tá? Então, essa panaceia aí que às vezes a gente vê até de outros profissionais prescrevendo, né? Um monte de fitoterápico, um monte de enzima, sei lá, soroterapia. E o custo. Isso não tem evidência científica nenhuma, né, de tratamento para obesidade. Os pacientes não... Porque, assim, realmente os medicamentos mais novos, eles têm um custo elevado. Mas, muitas vezes, os pacientes recebem receitas de fitoterápicos, são tantas coisas juntas que eu não sei nem bem dizer o que tem, que é muito mais caro do que o medicamento que tem evidência. Exatamente. E eu acho que mais importante do que a gente falar do que, né, Ozempic, que é a semaglutida, Saxenda, que é a liraglutida, que são os que têm maior perda de peso, o Ozempic, em breve a gente vai ter o Wegovy, que é a semaglutida, que chegou a ter 15%, né, de perda de peso. Vamos ter depois a tirzepatida, que vai chegar também, né? O nome é Zepbound. Isso. Acho que é 22%, mais ou menos, de perda de peso. A gente está tendo coisas muito boas chegando. Eu acho que o importante é a pessoa saber, que você como paciente que quer tratar a perda de peso, saber que precisa ser individualizado e que não é o mesmo remédio para todo mundo. Não é porque todo mundo está usando Ozempic. Não é receita de bolo. Exatamente, que eu vou usar o Ozempic. Não é porque a Jojo Todinho está usando o Ozempic que a gente vai usar o Ozempic. Né? É verdade, né? Infelizmente, a gente está aqui para isso, né? Para poder ouvir o paciente e individualizar o tratamento. Isso é um trabalho sério. E quebrar um pouco o preconceito sobre o medicamento. Porque até pouco tempo tinha um certo, né, preconceito de que remédio para tratar a obesidade traz problema, remédio... E até a Ana, como cardiologista, aqui também. Sim, realmente a gente teve no passado, né, alguns medicamentos, mas pelo contrário, gente, os medicamentos hoje... Evoluíram muito, né? Já tem estudos mostrando que, na verdade, eles... Além de segurança cardiovascular, ou seja, que não vai fazer mal, eles conseguem ter benefício, conseguem melhorar o coração. Está respaldado, né? O cliente já está mais seguro. Sim, então assim, acho que essa era uma outra coisa falando do tratamento. A gente falou da questão que a gente não usa hormônio para tratar a obesidade, mas eu vou até retificar aqui, porque esses tratamentos que a gente usa, os análogos de GLP-1, eles são hormônios, né? Eles são análogos de hormônios intestinais. Mas quando a gente está falando de hormônio, a gente está falando de hormônio anabolizante, né? Então, que o pessoal tem usado aí para poder fazer tratamento para perda de peso. Pro Vinícius, você. Agora eu pergunto pro Vini. Deixa eu ver onde que tá a pergunta. Acho que é atividade física ideal. Isso. Vinícius, a gente sabe que a atividade física é um pilar fundamental no tratamento da obesidade, né? A gente já falou sobre isso daqui, você já discursou aí, principalmente na hora de manter o peso perdido, né? Eu queria saber de você qual que é o melhor tipo de atividade física, né? Tanto para perda de peso quanto para manutenção. O que você recomenda aí? Excelente pergunta. Acho que a grande pergunta que todo mundo quer saber a resposta é isso, né? Pô, como é que método, que treino... Para poder caber no terno daqui a 30 dias, no casamento. Desse jeito, né? É sempre assim, né? Mas assim, vamos em cima das nossas referências, assim, que nem a gente falou assim, da OMS, que ela recomenda... como eu falei anteriormente aqui no nosso bate-papo, que o mínimo de atividade diária por semana, desses 45 minutos a 60 diários, é recomendado que o paciente de 3 a 4 vezes na semana faça exercícios aeróbicos, mas sem abandonar o trabalho de força, justamente para ter esse equilíbrio de referência de massa magra e de massa gorda. Então o aeróbico ele é muito importante nesse processo. Como o Vinícius comentou, né, da importância, né, do exercício combinado, tanto aeróbico quanto o exercício de força no tratamento do obeso, né? Ana, o que a Sociedade Brasileira, né, de Medicina do Esporte, o que ela orienta os pacientes? O que ela recomenda? O ideal, gente, eu vou colocar aqui a situação ideal, né? O mínimo ideal seria o exercício aeróbico 4 a 5 vezes na semana,
junto com o fortalecimento, que pode ser pela musculação, por um pilates, 2 a 3 sessões por semana, né? Lembrar que o paciente obeso, ele muitas vezes, ele tem uma fraqueza muscular muito grande, né? Um músculo que está fraco, que tem pouca massa muscular e que não está preparado para todo aquele peso. Então, às vezes, a gente pedir para o paciente, não, começa a correr, começa a fazer uma atividade aeróbica de grande impacto num músculo que está fraco, numa articulação que já está sobrecarregada, é tudo que a gente precisa para ele lesionar. Não. E aí não fazer nada. E aí lesionou, fisioterapia, anti-inflamatório, meses fora da academia, fora do fortalecimento, porque ele está lesionado. E aí pode vir, desculpa gente, aí pode vir o quê? Ele cair de novo, quando ele assim, cair, quando a gente fala o seguinte, ele ficar desmotivado porque ele se lesionou. Porque ele lesionou. Então, quando a gente preza assim pelo cliente que chega assim, ou o paciente que chega no consultório, é saber que nível de condicionamento ele se encontra para a gente direcionar ele da melhor forma possível. Não é chegar no primeiro dia, já que ele tem uma sobrecarga articular ali, a gente está falando de 120, 130 quilos, dependendo ainda da altura da pessoa. Será que ele tem condições de agachar e saltar? Às vezes um caminhar mais rápido já gera dor. Então, assim, já ser um processo, uma pessoa inflamada por si só. Então, a gente nivelar o tipo de exercício, saber recrutar para dar um conforto e até mesmo motivar esse cliente é crucial. Tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado. Né? Ana, e esse seria o conceito do obeso desnutrido? É a sarcopenia, né, da obesidade. É o obeso que tem pouca massa muscular, ele tem sarcopenia. E aí é importante a gente trabalhar o fortalecimento. Ah, mas a musculação não emagrece. Realmente, assim, o que emagrece é o déficit calórico, né? Sim. E o exercício aeróbico, ele realmente tem mais déficit calórico. Mas não adianta a gente fazer só o aeróbico e continuar sarcopênico, e continuar com pouca massa muscular. Porque quem ajuda muito na manutenção é o músculo, né? Sim. Depois. Exatamente. A gente vai precisar dele. Nós, né, dentro da endocrinologia, a gente vê, pelo menos estuda muito nos nossos guidelines, falam muito da questão o quanto o exercício é importante na fase de manutenção. Às vezes até mais importante para manter do que para perder, mas ele é fundamental na manutenção. E um outro conceito que eu queria trazer aqui, que a gente às vezes diferencia até a gente mesmo na hora de falar, tem diferença do tipo de exercício para perder peso e a pessoa se exercitar para ser mais saudável. Então, só o fato ela pode não fazer aquela quantidade de exercício que vai levar uma perda de peso significativa, mas ela já vai estar produzindo miocinas, substâncias anti-inflamatórias, que já vai estar trazendo mais saúde, né? Então, não necessariamente tem que fazer 300 minutos para perder peso. É o ideal, é o que a gente quer. Mas dá o primeiro passo, 10 minutinhos, igual o Vinícius falou, né? É importante a gente colocar, claro, a situação ideal, né? O paciente quer saber o que eu preciso fazer, né? Então, a situação ideal é essa, né? Fortalecimento 2 a 3 vezes por semana, né? Musculação, pilates, e o aeróbico 4 a 5 vezes na semana. A maioria das pessoas, eu sei que, né, a nossa realidade não vai conseguir seguir o ideal. E aí eu vejo muitas pessoas, não, eu vou entrar na academia, eu vou entrar assim que eu trocar de cargo na empresa, assim que eu me aposentar, assim que... e aí até lá não faz nada, né? Então eu falo que qualquer coisa é melhor do que nada. Isso Se é você muito der importante. uma volta no seu quarteirão antes de entrar em casa... Exercício bom é exercício feito. Exatamente. Você já fez física muito pelo seu organismo. Então, 30 minutos é o que eu peço para os pacientes. Porque eu tenho certeza que as pessoas ficam mais de 30 minutos no celular. Sim. Por dia. Sim. A maioria. Pois né? é tudo uma questão de prioridades, exatamente, determinações. Eu queria fazer um momento polêmico aqui. Chegou a hora do momento polêmica. Lutiesca, o Ozempic usado diariamente. A gente aqui tem uma galera que adora prescrever Ozempic diário. O que você acha disso daí? Então, esse aí é um assunto polêmico, né? Acho que a gente pode fazer um podcast só disso. Só de assuntos polêmicos. Gente, assim, na perda de peso, não existe em nenhum lugar, falando que o uso do Ozempic diário, ele tem maior benefício do que o uso semanal.
E a gente tem que pensar pela lógica, né? Assim, fisiologicamente, ou talvez a gente precisaria até de um farmacêutico aqui para explicar a farmacodinâmica do medicamento. Um medicamento, os cientistas, as pessoas estudaram para pegar um medicamento que antes era diário para conseguir tornar ele semanal. Por isso passou a ser a semaglutida, para ele ser liberado de maneira mais devagar e ter aquele efeito prolongado. Aí a gente vai e resolve voltar. A gente não, né? A gente não. A gente não, gente, porque eu não prescrevo o Ozempic diário. Alguns médicos vão e prescrevem o Ozempic de maneira diária. Sendo que, assim, para mim não faz sentido. Não tem evidência de que é melhor e não faz sentido farmacodinamicamente. Parece que a gente está andando para trás, né? Andando para trás. Uma tecnologia de desenvolvimento de uma medicação semanal, você passar a usar diariamente, né? Parece uma coisa a ideia de você não ter que aplicar todos os dias, a gente quer trazer mais conforto, aumentar a aderência, né, do uso, ser semanal, E já que nós estamos no momento polêmica, eu quero perguntar para você, Diego, existe algum chip que é usado no tratamento para perda de peso, para obesidade? Acho que você está falando, né, em relação ao chip de gestrinona, né? Que a gente algum chip da beleza. Implantes hormonais. Eu já vi o chip de GH implantes e o chip hormonais. de HCG também. Eu acho que a gente vai ter um podcast só de momento polêmico. Com relação aos chips de esteroides anabolizantes, o que eu tenho visto é o contrário. Né? Eu tenho visto pacientes que chegam com chip de gestrinona implantados lá no consultório que estão com sobrepeso, que estão com obesidade, ganharam peso. Porque esses hormônios, eles são anabolizantes. Então, são hormônios que provocam aumento de peso. Né? Talvez o paciente ele fique um pouco mais ágil, né? Um pouco mais com vontade de fazer atividade, talvez, e né, seja por conta desse motivo que alguns profissionais estejam indicando, mas o chip provoca anabolismo. Né? Então, se o paciente está preocupado, crescimento, exatamente. Se o paciente está preocupado com perda de peso, não tem indicação nenhuma. Na verdade, o chip de gestrinona não tem indicação nenhuma no Brasil e nem em lugar nenhum, né? Sim. A gente não tem essa indicação de acordo com uma conformidade pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente não tem indicação nem para obesidade e nem para nada, né? Na verdade. Sim. Então, e agora acho que nosso tempo está... A gente tem 7 minutos. Vamos, assim, aproveitando que a gente tem diferentes áreas aqui, né, atuando na área da saúde, a gente falou muito sobre obesidade, eu acho que, assim, o tempo foi curto, tem muita coisa ainda pra gente falar, mas pensando, com tudo isso que a gente sabe, rede social, todo dia dieta da moda, foi aquilo que eu falei no início, né, por que ainda a gente não está conseguindo um bom resultado? O que vocês acham? Onde que a gente está errando? Onde é que a gente está errando? Por que vocês acham que a prevalência, apesar de todo esse arsenal que nós estamos falando de muito conhecimento, a prevalência só está aumentando? Eu acho que muito dos nossos hábitos, né? Nossos hábitos alimentares, né? Comer um lanche é mais rápido. E o lanche, ele é sempre uma dieta, uma alimentação muito errada, muito ruim. A praticidade, né? A praticidade, a falta de tempo, o excesso de tela, a própria violência, né? Antigamente as crianças brincavam na rua. Hoje em dia, você deixa seu filho, né? Eu não deixo o meu, mas é melhor a criança ficar na televisão dentro de casa segura. A questão da prevenção, né? Começar lá atrás, né? Então, é multifatorial, né? E uma outra coisa que eu acho são políticas públicas pensando na prevenção. E uma outra coisa que a gente não conseguiu abordar aqui, mas esse número, né, gigante que a gente tem da população, é também a questão da renda, né? Que a gente vê que hoje em dia, na verdade, quem está ficando mais obeso é a população de baixa renda. Porque quando ela chega no supermercado, um macarrão instantâneo custa R$1,80, R$2, e vai ver o preço da banana. O quilo da banana, às vezes, se encontra a R$10, R$12. Será que com essa reforma tributária agora e a carne entrando na cesta básica ajudaria alguma coisa? Acho que não, né?
Então, os alimentos que são mais obesogênicos são os mais baratos, né? Os farelos, né? Então, os carboidratos. É o principal componente da cesta Exatamente. Então imagina Pois assim, é. a qualidade desses nutrientes que entra na mesa dessas pessoas que não sabem lidar com a possível compulsão alimentar, Sim. aumenta esse estoque de por gordura, isso que é tão de difícil, caloria. às vezes, você indicar para o paciente um tratamento nutricional e o paciente conseguir efetuar, porque a dieta para um paciente obeso, ela é cara. Não é porque a gente está fazendo uma restrição que ele não vai comer. Pelo contrário, ele vai comer, mas ele precisa comer bem. Mas com qualidade. Né? Eu acho que isso que a gente falou, né? O excesso de... A gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente não quer perder tempo, né? Sempre na questão do produzir, não tem tempo tanto para cuidar da saúde. É a questão de busca por dietas milagrosas, muito restritivas, que a gente sabe que a restrição é um gatilho para compulsão. Eu acho, sem querer te cortar, Letícia, eu acho que a mídia às vezes pega muito pesado, ainda mais para quem é obeso. Aí tem essa questão do preconceito, que assim, ofertar um corpo esteticamente mais aparente, né? Então a pessoa que está nesse processo de emagrecimento, ela pode estar pulando essas etapas porque ela não está conseguindo, ela vai se afundando. A expectativa, né? Ela vê aquilo lá como ela objetivo. quer fazer uma dieta a qualquer custo, atropela as etapas, mas eu volto a falar o seguinte, a intenção do podcast, com a equipe bem embasada, isso vai nortear esse cliente. Sim. Vai acalentar ele, porque assim, como a gente falou, cardiologista, endocrinologista, educador físico e psicólogos. Então, nutricionistas. Então, isso tem que ter, é a base para nortear esse paciente com qualidade de vida. E eu acho que para a gente poder fechar, um dos fatores mais importantes, né? O porquê da gente manter ainda, né, esse quadro, eu acho que as pessoas precisam entender que a obesidade é uma doença, inclusive não só vocês que estão acompanhando a gente, né, os pacientes, os seguidores, os pacientes obesos, enfim, mas os próprios profissionais de saúde, né, os próprios nutricionistas, os próprios médicos, os próprios educadores físicos, né, enfim, eu acho que a gente tem que pensar num mundo menos gordofóbico. Né? Sim. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que ajudar mais, né, e discriminar menos. É muito difícil hoje em dia a gente fala até na maneira como a gente vai falar. Exatamente. Não é o obeso ou é o paciente com obesidade, portador de obesidade. Porque a gente sabe que é para tirar um pouco aquela, né, é tudo culpa minha. Eu acho tira que esse peso das costas. Eu acho que é isso que a gente queria mostrar, é isso, assim. Exatamente. Você tem o seu papel, assim, a gente precisa de você, que você esteja comprometido com o tratamento, que você queira mudança, que você saiba onde você quer chegar. Mas a gente tá aqui para te ajudar, porque a gente sabe que não é só isso, que não depende só de você. Eu acho que essa é a ideia. É o caminho, né? Esse é o caminho. Isso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui. Uma coisa séria, né? Importante, responsável. Até voltando na questão do hormônio, né? Eu queria deixar o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício. Eles se posicionam contra, né, a indicação da testosterona ou de qualquer análogo, né, de esteroide anabolizante para fins estéticos, para fins de performance, né, e para fins de emagrecimento. Então, não faz o menor sentido um médico do esporte prescrever oxandrolona, prescrever um anabolizante para o paciente, uma testosterona. A sua testosterona está baixa, vamos repor que você vai melhorar. Não. Se a sua testosterona realmente está baixa, procure um endocrinologista. Esse é o profissional para decidir se você precisa ou não dessa reposição e a dose correta. Para fins estéticos, para fins anabolizantes, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e de Cardiologia se posiciona contra. Até porque, em relação à cardiologia, os hormônios, né, a testosterona, principalmente para fins em doses anabolizantes, ela aumenta em torno de 300% o risco de infarto e de AVC, o risco cardiovascular. Eu acho que então, ela fechou com uma chave assim, de diamante. Não foi nem de ouro. Passando na frente. Você fechou com uma chave de diamante o nosso podcast, né? Porque, infelizmente,
as maiores prescrições hoje de esteroides anabolizantes vêm de colegas médicos do esporte, né? Infelizmente são mal formados, enfim, isso aí a gente não vai colocar em questão. Mas eu acho que você fechou brilhantemente aí. Ai, muito feliz de vocês terem vindo, muito obrigada. Eu sei que foi muito rápido, obrigado. Mas assim, É só o começo. É só o começo. É só o começo. Vocês voltarão. Sim, o maior prazer. Obrigada, então, pessoal. Até Obrigado, a próxima. gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, galera.